Olá, meus amigos do Conversa de Curral. É com grande satisfação que a gente chega mais um sábado aqui com vocês e hoje eu tô recheado, né, de alegria porque estou com Anne e Rafa de Atibaia, São Paulo. Uma das grandes surpresas aqui para mim dos últimos anos aqui na região é de ter um duo com uma musicalidade tão grande na nossa cultura sertaneja. E obrigado por me receber e receber o Conversa Curral aqui na casa de vocês. Coisa boa. Para nós é uma honra, muito prazer falar com todos vocês. Para nós é uma honra. Faz tempo que nós estamos serrando esse homem aqui, ó. E agora deu certo aí, ó. A gente recebendo ele em casa. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Obrigada, Dani. Bom demais. E a gente vai prosear, conversar, contar um pouco de história, falar um pouco da nossa cultura que é grande, que é forte, né? Nossa região é muito forte, a gente tem muitos amigos, né, nessa geração. E para vocês que estão chegando agora, algumas dicas, né, que eu dou para vocês. Hoje é dia de a gente celebrar um pouquinho mais do que é cultura sertaneja, ou de você voltar, como várias vezes quando eu escuto o Du, de eu voltar lá no meu tempinho de criança, né, recordar da mãe, do pai, do avô, da avó, quando a gente estava no sítio, né? Ou mesmo você que é de uma cidade pequena do interior, né? Que continua sendo sítio, você recordar um pouquinho daqueles laços gostosos que a gente tinha naquela época. Então já curta, compartilha, já comenta aí, né? Manda para um amigo, porque o Conversa de Curral só tá começando. E ó, é um beicinho de purga. Eu vou só fazer aquela vinheta, vou e volto. Sertanejo é religião, nossa devoção. Daniel Cowboy no coração do povão. Conversa de curral, moda de viola, cantando a vida sem medo da parola. Da lida campeira, a paixão que acende a nossa cultura que nunca se rende. Conversa de curral, a nossa raiz. Daniel Cowboy sempre a cantar feliz. É isso aí, pessoal, já estamos de volta. E esse é mate? É mate. É mate, tchê. Vocês são naturais de Atibaia, como é que é a história? Porque assim, pra mim que sou leigo, né, da história de Anne e Rafa, ele não sabe muito bem a história. Brotou do nada os homens. Brotou da onde? Quer falar a sua história primeiro? Pode ser, eu sou lá mais do interior ainda, que é Araras, que é inclusive a cidade onde nasceu a Inhana, do Cascatinha Inhana. Nascida e criada, meu avô tinha um rancho na beira do rio, então eu cresci na beira do rio ali, brincando, pescando, passeando de canoa. Rio Mogi Guaçu. Rio Mogi Guaçu. E inclusive vale a pena conhecer quem não conhece, lá tem uma romaria, mas é a romaria dos canoeiros. O pessoal sobe o rio de canoa, vai até a igrejinha e aí tem a procissão na canoa, é muito canoa. Legal. Coisa linda. Cidade da nossa queridíssima, uma das maiores intérpretes da música, né? Da Inhana. música. Inhana, exatamente. Eu nasci no Guarujá, olha pra você ver. É praieiro, olha aí. Quem diria, né? Mas eu vim pra Atibaia criancinha, eu não me lembro de nada, de nenhuma história minha. Seria um surfista se tivesse ficado. Talvez, olha. Surfar na viola? Surfar na viola. Mas eu vim para Atibaia, eu era muito criancinha, então eu me considero daqui, né, de Atibaia. E desde cedo convivendo nesse cotidiano que a gente está aqui. Bicho, cavalo, sempre na área rural. E o que aconteceu isso, né? Atibaia tinha um tamanho e a gente estava na área rural, né? Aí Atibaia cresceu, a gente foi indo, tá indo. Foi empurrando. Nós estamos sendo empurrados, mas vamos indo, não tem problema. Enquanto tiver no mato, nós vamos. E aonde que chega na vida de cada um dos dois? Agora, hoje é dois, gente. Então eu tenho que perguntar separados, né? Que a gente vai chegar na união dos dois. Aonde que chega a música? E a música sertaneja, tem mais essa, né? Sim, olha, meu pai é um grande cantador,
mas ele é um cantador seresteiro. Ele não é da música caipira. Ele canta seresta. Então, os Lupicínio Rodrigues. Hoje mesmo eu estava conversando com ele sobre músicas do Jamelão e assim por diante. Então, eu cresci bastante nessa atmosfera musical. Mas o nosso ambiente de convivência, que era cavalo, boi, rodeio, essas coisas, era cavalhada, etc. Meu pai é muito do cavalo. Sempre teve esse repertório mais caipira. E agora, estudando, né? Agora que eu fui para a vida musical, estudei muito choro, muita música brasileira, toquei com muita gente, gravei diversos discos de música instrumental, violão instrumental, nada a ver, assim, pensando... Mas eu estava estudando. Tem, né? E aí, hoje, como intérprete, estudante, compositor da música caipira, eu vejo que boa parte dos primeiros violonistas da música caipira eram violonistas muito conectados com a seresta. O Piraci, né? O Raul Torres, o próprio Tinoco, o próprio Tunico, né? Eram violonistas que, se você percebe eles tocando, você fala, esse aqui é um violonista da seresta. E eles estavam nesse lugar ainda indefinido do que era realmente a música caipira em disco, né? E aí, então acabou que a minha escola, ela conseguiu conversar bem, né? O que eu tenho de referência musical conversa muito bem com a música caipira também. Então podemos dizer que em você, além de correr sangue seresteiro, né? A gente fala isso. Porque quando a gente fala de cultura, né? Na minha percepção, quando a gente fala de cultura musical e na cultura sertaneja, é diferente do que a gente escuta hoje, tá, Sim. gente? Não é essa música de hoje, esse sertanejo de hoje. A gente tá falando de música sertaneja mesmo. Música rural, música do interior mesmo, né? Que é um dos seus pratos cheios, né? Música do interior. Música do interior, sim. Mas, então, você não ficou entre o meio. Você, na verdade, você tá vivendo toda essa... Junto com a Ania, você está vivendo todo o sertanejo puro. Porque você está vivendo tudo aquilo que hoje a gente não tem mais. Eu sempre falo isso, mas você está vivendo o puro da música sertaneja, da música raiz mesmo interiorana. Exatamente. E não é porque a gente quer ser puritano ou porque sei lá o que é. É porque a gente realmente gosta. E porque, se a gente observar nas músicas, as músicas caipiras, elas falam bastante de natureza, as músicas da origem, né? Elas falam de natureza, elas falam de desafio, de violeiro, por exemplo, como pescador e catireiro, peito sadio, essas coisas, pescaria, a vantagem de viver na roça, essas coisas. E quando o caipira ele fala de amor, ele fala de um jeito mais contemplativo, mais admirador. Ele não fala de um amor perdido, de traição, é outro setor. Esse setor é muito pra cá da história, né? Anos 90. Isso. E aí, como eu tô cantando com a minha esposa, a gente resolveu cantar letras que atraiam coisas que a gente quer viver. Então a gente fala de um amor alegre, né? De um amor bem vivido, né? Então a gente tenta olhar para esse lugar. A palavra é muito importante. No caipira, no nosso setor, a palavra tem muita importância. Nossa, né? Tem honra. Mais do que a escrita, até. Então, a gente busca cantar e dizer palavras que a gente quer atrair para nossas vidas, né? Na verdade, nossas palavras é o reflexo do sertanejo. Não né? Depende do que a gente transmite para quem está ouvindo, vendo, é o que a gente é. E a Ana? Exato. Entrou como nesse mundo, né? Porque, apesar que ela já era, né? Do interior, então ficou mais fácil, né? Na água, já. Às vezes. Na água do rio. Mas sim, meu pai, ele era cantor também, desde sempre. Eu lembro Pititiquinha, ele cantando. E ele participou de muitos festivais, assim. Ele chegou a ganhar festival com dupla sertaneja, e ele era segundeiro. E, inclusive, um dia a gente encontrou com o... Durval, né? Durval. Ele cantou com o Durval, ficou emocionadíssimo, foi muito legal. E desde pequenininho eu lembro dele tentando me ensinar, você vai fazer a primeira ou a segunda? E aí eu falava, vou fazer a primeira, mas eu não sabia pressão, o né? que era o primeira e segunda, né?
E aí eu tentava cantar, ele me ensinava uma, a hora que ele ia cantar outra, eu ia na dele. Eu não tinha, era pequena, não sabia ainda fazer, né? Mas depois que eles viram que eu levava jeito, minha mãe falou, então vamos estudar. Você quer fazer música, vamos estudar. Me levou para estudar piano, formei em piano, canto, fui para Tatuí, estudei lá no conservatório. Só que quando eu fui pro conservatório, a vaga que eu consegui foi na área de canto erudito, fui cantar ópera. Nossa! Deu uma volta, né? Mas a música caipira sempre esteve, né? Como eu te falei, que eu morava na beira do rio, eu ia visitar meu avô na beira do rio, então o repertório que ele ouvia era isso aí, de Tunico e Tinoco para lá, né? Então tava ali, a gente sempre ouvia, e aí quando a gente se conheceu, que eu conheci o Rafa, aí que eu fui mergulhar mesmo, porque o gostoso da música caipira é cantar em dupla, Sim. né? Antes eu cantava sozinha, então não tinha tanta graça, o gostoso é quando dá o molho das duas vozes juntas. Aí que a gente mergulhou mesmo nessa coisa da música caipira. Legal, e a gente vai falar mais sobre a vida da Ana e Rafa, e aproveitar já que ela falou de molho, vou pedir uma moda de vocês dois, né? Uma moda que vocês possam mostrar pro povo, que vai ser o tempero. Nossa senhora, vamos. De tudo isso. Então, já que a prosa era essa, nós vamos começar lá com Raul Torres. Pode ser? Então, nós vamos cantar um cururu dele. O cururu é um jeito de rimar, né? E nós vamos cantar um cururu dele que se chama Peito Sadio. Todas as frases dessa música terminam em "iu". Então, vamos lá. Foi às 4 horas da manhã, meu cachorro de guarda latiu. Levantei para ver o que era e vesti meu casaco de frio. Então vi que chegou o mensageiro, amontado num burro turdio. Apiou e me disse bom dia, e o bolso da barbana ele abriu. Uma carta o rapaz me entregou e de novo amontou e na estrada sumiu. Dei a carta pro meu irmão ler, ele leu e me olhando sorriu. É convite pra nós ir na festa, vai haver um grande desafio. O meu pai já correu no vizinho, foi chamar o vovô e o titio. Nós cheguemos a pular de contente, lá em casa ninguém mais dormiu. Pra quebrar aqueles campeonatos, nem com sindicato ninguém conseguiu. Violeiros que mandam convite moram lá do outro lado do rio. Eles pensam que nós não vai lá, mas nós temos caboclo de brilho. A peteca aqui do nosso lado, por enquanto no chão não caiu. Quando nós chegamos no catira, os mais fracos na hora sumiram. Só cantemos moda de campeão e os tar que era bom nem sequer reagir. Perguntei para o dono da festa, onde foi que o senhor conseguiu esse estar violeiro famoso que as modas de nós engoliu. O festeiro ficou pensativo e mordeu no cigarro e cuspiu. Vocês são dois caboclo batuta, quem falou pode crer, não mentiu. Teve algum que cantar experimentou, mas o peito falhou e a voz não saiu. As violas nós faz de encomenda, nosso peito é tratado e sadio. Já cantemos 3 noites seguidas e as modas nós não repetimos. Quem repete é relógio de igreja e o triste cantar do tizio. E agora com essa vitória ainda mais nossa fama subiu. E vocês não devem discutir se viemos aqui, foi vocês quem pediu.
Sensacional, nossa, que música gostosa. A gente sempre fala, né, a música caipira, ela traz ela deixa a gente anestesiado. Aí você pega uma dupla boa, um duo como esse, Ana e Rafa, aí você fica perdido. Quando vocês resolveram que ia realmente, vamos montar a dupla e vamos partir para cima, porque tem a parte de montar a dupla, depois tem a parte de partir para cima, né? Mostrar o trabalho, mostrar o talento, né? Produzir, que não é fácil, a gente sempre comenta isso, né? Entre os músicos, que tem todo o projeto não é à toa que existe um projeto, cada, né, coisinha no seu lugar para poder, hoje já com 4 músicas, né? No Spotify também, né? Spotify, Deezer, YouTube, vocês já começam a marcar aí que daqui a pouco eu vou passar para vocês certinho, gente. Tem coisa. Tem coisa. A gente criou coragem, vamos dizer, quando o Rafa fez um chamamé, que é um ritmo que vem lá do sul, e a gente ganhou um festival importante com ele. A gente ganhou uma verba bacana, assim, que dava para gravar um primeiro disco, primeiro álbum nosso. Então a gente ganhou em 2019, foi o Festival da Canção do SESI, um festival nacional. Foi primeiro lugar, prêmio de melhor intérprete, e aí com essa verba a gente gravou o Interior, que foi o nosso primeiro álbum. Uma música autoral, né? Então é um festival de música autoral, e a gente aí tomando essa coragem de mostrar as próprias composições, porque você ir lá e cantar uma música do Raul Torres, o Raul Torres já... É só treinar e cantar. É só treinar, assim, às vezes ganha quem escolheu a melhor música, não quer dizer quem cantou melhor. Mas você se dispor a fazer uma canção, tentar colocar para fora coisas que você sente, pensa, e depois mostrar para os outros é um desafio, né? Então a gente fez isso, foi lá no Festival do SESI da Canção, e a música foi subindo, escalando, e venceu nessas 2 categorias, né? A melhor canção do festival, e a Anne venceu como a melhor intérprete nessa. E aí a gente cria coragem, não só a parte financeira, mas a coragem de falar, então vamos mostrar as outras. Tinha um monte de música na gaveta, essa era uma delas, né? Então vamos mostrar as outras, né? E aí foi assim, né? 2019. Qual música que era? Chama Velho Paraná. É uma música interessante. Podemos fazer um trechinho dela trechinho, também. já estamos... Apesar de ser um chamamé, é uma outra linguagem. Não, mas... Tem muito amigo gaúcho que vai gostar muito. Que vai gostar. Tem parente gaúcho aí, né? Tem os donos. É interessante porque a Anne tem essa proximidade com o rio Mogi Guaçu. Aqui em Atibaia não tem como não falar do rio Atibaia, que desemboca no Piracicaba. Então a gente também tem essas conexões com o rio, e agora também mostrando para quem tem outras conexões com o Rio Paraná. Minha vida canoa, barranca de rio, caniço e espinhel, pés no chão, pensando ser capitão do mar, meu Rio Paraná, traz meu bem-querer, Já que me ensinou a sonhar, toda vez que a lua beija o remanso, aperto o violão, deito adentro, rio afora, só pra recordar o tanto que sofri, que aprendi a cantar, e o rio a me cobrir. o olhar. Flor de camalote na Borborema, minha saudade virou um poema, toda espraiada pelas canções desse sonhador. Quando o vento bate soprando a vela, meu peito sofre saudade dela, cunhata aí do meu sonho, moço de pescador. Muito boa. Diga-se de passagem, é sensacional. Tem uma música que eu sempre ouço de vocês, né, que eu acho que tá
Não vou lembrar o nome. Vai estar no meu... na minha biblioteca do Spotify, que é muito boa, que não é dessa safra nova, acho que é um pouquinho. É uma lentinha, É será? uma lentinha. Será que é? Nasci num rancho de bar. Essa música é fantástica, né? Essa música, a gente foi a... Aí contando essa história. Aí, ó. Ah lá. Vencemos esse festival e a gente tinha um lotezinho de canções. Aí nós sentamos com um amigo querido, que é o Rafael Schmidt, irmão. Eu conheço ele desde que ele tinha 8 para 9 anos. Criancinha. Ia ser terrível. Brincando. Acho que ele foi ficando mais terrível depois acalmou de novo, fez uma onda. Assim. Mas então, e aí a gente sentou com ele e com o pai dele, saudoso, né, seu Jairo e tal. Falou, olha, a gente tá com isso aqui em mãos, vamos produzir e tal. E Tava o Rafa, faltando umas músicas. Tava faltando umas músicas e o Rafa generosamente falou, ó, todas as minhas músicas são suas, pode, se você quiser usar, pode usar. E aí nós fomos na casa dele e ele tocou um monte. E essa foi a primeira música que ele mostrou pra gente, é dele essa música, com o Gilberto Lamasson. E aí esse primeiro disco nosso, ele é metade músicas do Rafa, metade músicas nossas. E é o interior, né? Já era um balanço, né? Fizemos um balanço. Aí o segundo já é uma outra história e tal, mas aí essa música ela é mais ou menos assim. Nasci num rancho de barro feito com as mãos, lá na costa do mato do Ribeirão. Lá eu fui pescador, eu fui marinheiro, conquistava o mundo sem sair do meu lugar. Quando lembro da minha infância de rio, chego a escutar o assobio que o pai fazia pra gente entrar. Nasci num rancho de barro feito com as mãos, lá na costa do mato do Ribeirão. Lá eu fui criança de verdade e foi com tanta felicidade que achei que não ia acabar. Mas a vida passa e o tempo voa, foi a infância com a canoa pra saudade se achegar. Nasci num rancho de barro feito com as mãos. Nossa, que música. Deixa a gente moroso. Porque você moroso, deixa vocês estão aí, vocês compartilhem, vocês curtem, vocês comentem. Começa a seguir já a Ana e Rafa no Instagram. Música de verdade, né? Música realmente do interior, a cara de vocês. A gente sempre fala que o trabalho vem junto, né? O nome parece que é a cara de vocês, aonde a gente ouve, sempre quando vocês estão na região, ou quando vão no teatro em Bragança. Eu ainda dei azar que eu não consegui uns dias, que eu sempre tô na batalha quando vocês estão lá. Que bom, né? Mas a gente sempre segue vocês, cara. Sesc, você estava no Sesc Sorocaba, Sesc fizemos Campinas, E parabéns pelo grande trabalho que vocês vêm fazendo.
e trazendo, né? A gente fala de resgate, né? Na verdade a gente está atualizando o povo, né? Que a nossa música ela não está sendo resgatada, ela na verdade está sendo atualizada. Né? A gente atualiza a nossa cultura sertaneja. Reverenciada. Eu vou fazer o seguinte, mas vocês sabem, né? Aquele beicinho de purga, eu vou e volto já. Olá, meus amigos, eu quero falar para vocês de quem tem experiência. E quem tem experiência é a Master Autoescola. Para você que quer ter a sua habilitação mais rápido e, claro, garantindo que você vai aprender de verdade, é a Master Autoescola, com os melhores instrutores, com técnica, sabedoria e, é claro, com aquela calmaria que você tanto precisa para aprender a dirigir ou pilotar a sua moto. E eu falo para vocês querem aprender? Então vem para a Master Autoescola. A experiência faz a diferença. É isso aí, pessoal, estamos de volta, né? Vocês já ouviram o recadinho e eu tô de volta com eles, Ana e Rafa, sempre falando para vocês, já entra no YouTube e eu vou perguntar para vocês, né, pra gente poder passar pro público um pouquinho desses novos trabalhos que estão já, né? Tinha conversado com a Ana antes, já são 4, né? Além de outros que virão, né? Fica aí pra vocês conhecerem mais pra frente. Mas esses 4 trabalhos que já estão no YouTube, uma coisa nova, né? Tem dia agora de... Bom, historicamente a gente já tem mais de 40 músicas lançadas em todas as plataformas. 4 discos inteiros. Mas atualmente nós estamos no meio de um lançamento de um EP que vai se chamar Águas Caipiras. Nossa, Quer falar um pouquinho? E sim, claro, tem tudo a ver com água, como o próprio nome já diz. Então, todas as músicas, a gente escolheu 7 músicas para o EP todo. Todas têm relação com água e a gente já lançou 4. O primeiro foi Águas de São Francisco, o Riozinho, depois Vida de Pescador e agora foi a Xalana, que foi esses dias. Então, tá no YouTube fresquinho e tá lindão, vale a pena conferir o clipe. Quem puder assistir o clipe completo, vale a pena. E essa ideia, né? Águas Caipiras, né? Como é que foi o pensamento para trazer essas músicas, essas canções, né? Na verdade, e músicas que nos remetem, né? A uma, 2 ou 3 aí eu posso colocar quase todas, que uma ou outra aí só que eu não conheço ainda das 4, mas todas eu conheço e nos remetem muito ao passado. Sim, depois de lançar 4 álbuns autorais, a gente sentiu essa necessidade, essa ideia de reverenciar os grandes, né? Então, tem Tião Carreiro, tem Lorival dos Santos, tem João Pacífico, tem Gino e Geno, né? No caso As Águas de São Francisco, tem Jorge Luiz e Fernando e assim por diante. Tem muita gente homenageada nesse disco, nesse EP. E a ideia de falar de água primeiro, essa coisa, né, esse bem natural que a gente precisa cuidar muito, que a gente é constituído dele também. As águas representam as emoções, né? E também essa ideia, uma brincadeira, né, que muita gente fala quando a gente vai em rodas e tal, fala, vocês estão perto da fonte. Que é essa ideia, né? Essa ideia de você escalar ou de você caminhar em busca do que é genuíno, né? Então você vai lá pertinho da fonte, ver onde é que brota a água. Se você for no fim do rio, você vai encontrar o rio Tietê lá. Né? O puro tá perto da fonte. Então a gente está tentando beber perto da fonte. Essa é a nossa intenção. Que legal. Muito boa ideia. Músicas, né, gente, que nos embalam. E o que temos aí de vocês? Eu preciso de uma moda de vocês agora, né? Eu sempre falo, aquela moda que vocês gostam. Né? Realmente, você vai falar, nossa, eu sou apaixonado por todas, eu sei. Mas tem aquela moda que vocês gravaram, que vocês colocaram, falou, pô, eu não tava nem preocupado se ela ia dar boa ou se ia dar ruim, se a turma, todo mundo ia comentar sobre ela, né? Mas é a música que o casal
se identifica muito com essa moda. Olha que legal, a primeira música desse circuito de lançamentos é As Águas do São Francisco, gravado pelo Gini Geno, genialmente. Tem um violão fantástico nessa música e tal. E eu, na minha essência, eu sou violonista. Então é claro que seria muito mais simples eu pegar de violão e pum, vambora, né? Só que a ideia foi justamente oposta. Falei, então, já que ela já foi tão bem dita por eles e com um violão fantástico costurando a música inteira, essa eu vou fazer de viola. Então a gente fez uma releitura dessa música até antes do disco. A gente fez aqui, sentado exatamente aqui, eu, Rafa e a Anne, Rafa Schmidt, e vamos tocar. Aí tocamos e tal, ele de violão e eu de viola. E na época a gente pôs no canal, bem simples, assim, uma gravaçãozinha, né, tranquila. A turma toda pegou nessa música, falou, nossa, mas como é que você fez essa viola? Que negócio é esse? Porque não é na viola, normalmente, né? No Instagram deu um monte de visualização, né? Até veio o querido João Belaver, violeiro, Deus o livre, esse homem toca tudo, né? E a gente conversando sobre um monte de coisa aqui, e ele falou, e aquele negócio que você fez na viola? Aí pra você ver. De tudo que ele podia falar. O Caipira sempre fala isso. E aquele negócio que você fez lá. Aquele negócio que você fez na viola. Então a gente vai fazer As Águas de São Francisco em homenagem a todos os violeiros e essa ideia que a gente tentou imprimir, né? Vambora. Esse é o grande motivo que não pôde atravessar. Mas isso eu achei foi bom. Fui obrigado a voltar pra casa do meu amor e passei a noite por lá. Fiquei a noite inteirinha ao lado da moreninha, esperando as águas baixar. Enquanto as águas baixavam, eu tomava café quente, muitos beijos e abraços pra aumentar o amor da gente. E eu pedindo a São Pedro que aumentasse a enchente. São Pedro, eu estou gostando, as águas pode aumentando, meu amor, fica contente. Sensacional. A harmonia é um negócio diferenciado, né? A gente sempre fala, nossa, que negócio muito bom. Anne e Rafa agora já tem projetos futuros aí que nem vai acabar esse projetinho, né? Vocês já estão quase que já conseguiram gravar tudo, já está tudo pronto para esse EP. Tá tudo gravado, a gente está a cada 15, 20 dias lançando uma por uma. Vocês acompanhem, viu, gente? A gente tá acompanhando lá e é legal, porque eles falam, como falam, uma live antes, né? Não falam ao vivo, ao vivo já é live. Faz uma live antes do lançamento, né? O povo comenta, brinca, escuta um pouco de moda boa e depois vai pro lançamento. É um negócio top, e eu gosto, né? Às vezes eu fico lá só sentado olhando. Então vocês acompanhem eles no YouTube, principalmente eu falo hoje no YouTube porque é o vídeo. Porque o trabalho que vocês trouxeram com essas músicas é diferenciado. Porque não é só a música em si, soltada no Deezer, no Spotify, né? Vocês já fizeram um vídeo, fizeram todo um trabalho em cima. E o jeito de tocar também, por exemplo, a Xalana, sentou os dois pra tocar, em dois violões, e o que eles fizeram, toca só um pedacinho, vai? Aí, ó. Só o dedilhado, só pra você ver que bonito ficou o acompanhamento que eles inventaram, ficou uma coisa muito... Porque a gente quis...
imaginando a chalana, né? Um barquinho ou um barcão, né? Como for, um barco médio ali, levando a pessoa amada, que é nesse caso, a chalana sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas vão levando meu amor. E esse embalo da chalana nas águas serenas. Então a gente não quis, nessa versão, fazer como se pensa, né? Uma guaraniana, né? Porque esse rio tá mais rápido, né? Então a gente fez isso. Ficou mais lento e você vai mais. Vai navegando. Já parece aquele rio que tem o espelho d'água, assim, bem que você vê o espelho. E aí a gente vai um trechinho, ó. Lá vai uma chalana bem longe sim, navegando no remanso do rio. E o rio rolando, ó. Então, essa é a ideia, né? Vou perguntar para 2 músicos profissionais aqui, tá, gente? Uma dúvida que eu tenho desde criança, com essa música, com a letra principalmente. Eu não consegui trabalhar ela ainda na minha cabeça, eu tenho 4.2. Ela se refere à morte de uma pessoa que vai indo às águas, porque eu antigamente usava muito, né? Os antepassados usavam muito. Isso, o funeral. Ou realmente a pessoa foi embora. Eu acho que a grande beleza é a dúvida, porque cada pessoa vai interpretar de um jeito. Eu tô há 42 anos com essa dúvida. Mas olha que coisa, a possibilidade de não ser nem uma coisa e nem outra. Aí, ó. A possibilidade dele ter perdido, sim, o amor dele, seja o amor dele o que fosse, pode ser uma mulher, pode ser o amor, não sei o que é, pode ser um ente querido, um pai, uma mãe, e ele está olhando essas águas e tentando deixar aquela mágoa bem profunda dele, tentando deixar fazer com que a água leve. Não vai levar tudo. Agora tô com 3 anos. Entendeu? Então não é ninguém, mas com 2 olha quanta coisa eu tenho. Por favor, Rio, leva. Nossa, Chalana, mas é muito leva gostoso, com você né? esse É uma música que é assim, muitas pessoas, eu não acredito que todas tenham a mesma loucura que eu tenho de parar para pensar, né? Mas é importante. Mas isso que é o mais gostoso, né? Você mergulhar na música. Ela é uma letra contemporânea, ela vem, né? Anos e anos aí trazendo muita gente, né? Tem muitos cantores novos hoje, sertanejos ou não sertanejos, que cantam ela, né? Muitos ainda interpretam sem muito saber, né? Você pega um Sérgio Reis, quando veio aquele estouro com ela tal, tudo, mas é o simplificado, assim, simplesmente o que significa ela, eu até hoje ainda busco. Né? Eu sempre fico nessa aí. Muitas músicas eu tenho algumas dúvidas, mas essa daí é uma das principais. Eu acho que a principal coisa da arte é essa, né? A possibilidade dela representar significados diferentes dependendo do coração onde ela toca. E do momento, né? Porque às vezes numa época da vida você enxerga de um jeito, dali um pouco você se transforma e vê a mesma música de outro jeito. Muito bom. Nossa. Tem uma música que uma outra que tem uma dúvida assim também, que ele fala assim: sua vida inteira foi assim, achando lindo, dando risada. Como quem colhe uma flor no inverno, se foi com Deus para outra camperiada. Parece que ele morreu. Sim. Mas na música toda parece que ele está só se preparando para mais um dia de lida. Então, pode ser também. Só o criador dela pode entender. É uma... Como que é o nome daquele retrato bonito lá que você não sabe se está rindo? A Mona Lisa. A Mona Lisa. A Chalana é a Mona Lisa. É a Mona Lisa das músicas. É a Mona Lisa das músicas. E se você tem a mesma dúvida, já é no YouTube e coloca a sua interpretação. Assista a Chalana com eles, que ficou muito linda, ficou muito boa, muito bem interpretada, diga-se de passagem. Com essa escolha diferente na viola, né? No violão, né? Com essa toada diferente, bem lenta, bem gostosa, para que você entenda um pouquinho também, né? Do duo, né? Anne e Rafael, que, nossa, é uma delícia escutar eles. Eu sempre falo que é bom quando a gente, aquela hora de calmaria, vou escutar o Anne e Rafa. Põe lá no Spotify, lá você fica, nossa, calma.
É o mesmo sentimento, tá? Isso sou eu, tá, gente? Cada um tem o seu problema aí. É o mesmo sentimento que eu tenho quando eu escuto o Almissata. É muito gostoso. Você põe ali, você fica, nossa, que delícia, você fica horas e horas escutando o Almissata. Quando nós está aí, já, credo, como passa. Então, até você perguntou, né, se quais são os próximos projetos. Isso. A gente pode falar. Quer dar um... Dá um spoilerzinho, né? Um spoilerzinho. Então, agora a gente está montando esse repertório com a nossa banda completa, né? Nossa banda tem uma formação muito bacana, que é o contrabaixo acústico, aquele de orquestra, Grandão. sabe? Rabecão. Piano, flauta transversal e percussão. Então agora a gente está montando esse repertório todo para circular o show por aí. Viajar com banda. Então quem quiser conhecer também os arranjos novos e contratar o nosso show, a gente vai ser feliz vocês vão demais. andar com música de interior, com Ana e Rafa. Nossa, vai ter e ó, simplesmente assim, se você já ouve as músicas e assiste os vídeos, imagina uma banda, nossa, imagina isso numa praça, a prefeitura trazendo, colocando eles em cima do palco lá para passar uma tarde gostosa. Leva nós. E bom demais, rapaz, fica chique, bacanizado o trem. Eu sempre falo, né, pros empresários, né, de prefeituras aí, né, que sempre vai fazer grandes eventos, né, de final de semana. Quantas prefeituras não faz aí final de semana inteiro, né? Tem que levar música sim, música de interior, né, música Importante. que nos remetem aos nossos antepassados, às nossas raízes originais, né? Que a minha raiz é isso também, é mar. Então, vocês, prefeitão aí da região, aí, sul de Minas, aí, tá tão pertinho nosso aqui, ó. A gente conhece tanta gente por aí. Tem que chamar a Ana e Rafa aí também para poder fazer aquele showzaço aí e deixar o povo borbulhando, assim, ó. A gente fala que é a borboleta na barriga, né? O cara fica, nossa, viajando. Eu queria que vocês mostrassem mais uma música de vocês própria, né? Eu sei que vocês têm muita música boa, porque daqui a pouquinho a gente já tem que começar a partir pro final, porque, nossa... Oi. Passou voando. Passa viu, já voando. foi. Só que a gente sempre fala, né? Que aquele gostinho que era mais é vocês têm que dizer, né? Vocês dizem que menos tempo, mais tempo, dependendo de vocês aí, a gente corre atrás deles de novo para poder gravar mais uma. E quem sabe aí com músicas futuras, né? Com mais interpretações diferenciadas, né? Que eles têm. Mas eu quero mostrar vocês porque eu não vou encerrar agora. Eu só fico avisando porque senão esses caras aí saem tudo correndo de nós. Então antes de fazer uma moda nossa, vamos fazer uma com você junto? Vamos? Bora. Fazer Caboclo Tereza? Bora. Prefere Bora. Caboclo Tereza ou Chico Mineiro? Dá qualquer uma das duas. E aí? Quando me lembro daquele tempo, eu gosto das Vamos fazer o modas Chico Mineiro? Chico, então vamos. O amigo Chico Mineiro, das viagens que nós fazíamos, era ele meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, relembrando daqueles tempos que não mais há de voltar. Apesar de eu ser o patrão, eu tinha no meu coração o amigo Chico Mineiro. Caboclo bom e decidido, na viola ele era dolorido e era o peão dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas, das nossas viagens montins, viajamos mais de 10 anos, vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim. Caboclo que de nada temia, mas porém chegou um dia que Chiba partiu-se. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi um capataz. Viajemos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, lá onde nós passemos a noite numa festa do divino.
Acabou-se o som da viola, acabou-se o Chico Mineiro. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque nós dois era unidos. Quando vi seus documentos, me cortou o coração de saber que o Chico Mineiro era meu legítimo irmão. Gente, eu espero que o povo esteja escutando tanto esse dueto lindo, como esse barulho da mata que tá aqui, cara. Que a gente, eu já tô viajando aqui. Os bichos se ajuntando pra Não, dormir, tá né? tudo se ajuntando, tá muito gostoso, final de tarde sensacional. Eu vou pedir a moda de vocês, mas eu queria que vocês falassem com o público da forma que vocês quisessem falar, ou agradecer, ou falar com alguém, ou mandar uma mensagem para um parente, não tem que a gente fala, né? Do jeito que vocês quiserem, eu daqui a pouco finalizo também. Mas da minha parte é uma grande satisfação. Poxa, da nossa. É muito gostoso você poder ter essa sensação. Poder estar aqui, gente, é diferente. Eu sempre falo que é diferente. Quando a gente está perto de músicos, de artistas que nem eles, que fazem uma interpretação sensacional, é diferente, gente. Onde tiver show desse casal que vocês têm que ir, você tá doido, velho. Vamos lá. Eu quero agradecer a você, primeiramente, porque é como você disse também, né? O jeito que a gente faz música não é uma música pra galera que quer dançar, beber e curtir. É uma música pra você sentar e Apreciar. pensar na vida, lembrar da vida, né? Porque às vezes é isso, né? Você quer a música pra esquecer da vida que não aguento mais. Não, isso aqui é pra lembrar. A nossa é pra gente lembrar por que a gente tá aqui, lembrar da família, lembrar dos amigos, lembrar as escolhas que a gente faz na vida, né? Viver com consciência e com as pessoas que a gente gosta e que tem compatibilidade, né? Sensacional. Essa convivência que é o mais importante, que é o que a gente imagina, que é o que a gente lembra depois, no fim da vida, assim, os momentos que a gente guarda no coração quentinho, né? Nossa. E a gente quer te agradecer também pela sua condução, pela sua abertura, por como você permite que a pessoa que está na sua frente fique à vontade, fale o que precisa ser dito, se expresse. Isso é muito raro, na verdade. Muita gente entrevista com a intenção de dizer coisas. Você está entrevistando com a intenção de ouvir coisas. E isso faz toda a diferença, né? E aí só aprende assim, Não né? é? Então, a gente quer agradecer também a todos vocês por estarem aqui conosco. Dizer que se vocês se identificaram, sigam nas redes sociais. A gente está em todo canto como Anne e Rafa, no Instagram como Anne e Rafa Oficial. Então, chega junto. E chama a gente, vamos estar em eventos, estar em situações comemorativas ou contemplativas. A gente quer estar perto das pessoas, levando essa música. Muitas pessoas, quando ouvem, se emocionam, se lembram de coisas, e eu acho que essa é a função da nossa música. Tem outras funções de outras canções, né? E, inclusive, nesse setor da memória, logo que o Daniel chega na casa de um brasileiro, fala, quer um cafezinho, né? É sempre um cafezinho. E tem uma música nossa que se chama Minha Herança. Ela andou ganhando alguns festivais importantes de música caipira e tal. E essa é uma música que pega bastante as pessoas, sabe? É uma guarânia
e é composição nossa, parceria minha com o Zé Zanini, um querido amigo. Então a gente vai fazer essa canção nossa, pode ser? Pode. Chaleira de ferro com água fervendo em cima da chapa de um fogão de lenha, ao lado um coador de pano esperando coar o café aqui da fazenda. Eu vejo mamãe com seu avental, bolinha de sal e um queijo fresquinho, o leite na mesa tirado na hora, filho não demora, tá tudo quentinho. Café que mamãe fez com tanto amor, seu doce sabor é daqui desse chão. Depois da colheita papai pelejou, limpando e socando no velho pilão. Mamãe que deixou o café bem torrado, nem cru nem queimado, no ponto certinho. Embora pequeno também me ajudei, fui eu que passei no velho moinho. Lavando meu rosto na bica, mamãe longe grita, olha os pés no chão. Levantou da cama com seu corpo quente e tão de repente sai sem proteção. Voltava correndo pra dentro de casa, no fogão a brasa fazia esquentar. O papai batendo seus pés no capacho, com terra por baixo pra poder entrar. E hoje recordo dessa minha herança, do tempo de criança, de tanta inocência. Não tenho os meus pais pra dar seus conselhos, mas são o espelho da minha vivência. Todas as passagens guardei como exemplo e trago aqui dentro com muito amor. Alguns objetos me levam no tempo, o moinho, a chaleira e o velho coador. Eu vou agradecendo a vocês que estão aí do outro lado da telinha, com o seu celular, seu smart, do jeito que você estiver aí na TV, né? Não esqueça de compartilhar, curtir, comentar. Não sinta inveja do sertão não, né? Vem para esse mundo, vem viver a nossa religião, que a nossa religião é muito gostosa. O sertanejo, o raiz é muito gostoso. E aí eu converso com o Raul, traz você para conhecer artistas como Anne, como Rafa, né? Esse duo maravilhoso aqui da nossa região de Atibaia, região Bragantina. Venham conhecer também, né? E a gente agradece demais vocês aí do outro lado. Quem comentou, quem não comentou, deixa o comentário aí, que daqui a pouco a gente responde. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, Anne. Obrigado, Rafa. Obrigado, amém. Obrigado pela acolhida aqui na sua casa, né, no seu lar. E vocês, no lar de vocês aí, Deus abençoe a cada um de vocês, né? Que Deus possa abençoar cada dia mais e que vivam cada dia mais esse mundo, que é o Conversa com o Raul. Vocês, tchau, obrigado. Sertanejo é religião, nossa devoção. Daniel Cowboy no coração do povão. Conversa de curral, moda de viola, cantando a vida sem medo da parola. Da lida campeira, a paixão que acende a nossa cultura que nunca se rende. Conversa de curral, a nossa raiz. Daniel Cowboy sempre a cantar feliz.